Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 13 de novembro de 2020. Hoje nós vamos estudar no gráfico hoje o arrebatamento na perspectiva do casamento judaico. Nós sabemos que Jesus era judeu, João 4:22. Então Jesus ele vai voltar para buscar a igreja como um judeu. Então ele vem nos moldes de um casamento judaico. E a única visão que permite, a única visão escatológica que permite o casamento judaico é a visão pré-tribulacionista. Para entendermos o arrebatamento pré-tribulacionista, primeiro nós temos que entender o casamento judaico. Jesus ele vai vir nos moldes de um casamento judaico. Então nós já vamos aqui explicando no gráfico para os irmãos entenderem como que era então o casamento judaico, meus irmãos. O noivo judeu ele vinha e ele comprava a noiva por um preço muito alto. Um preço muito alto. Então Jesus fez isso aqui na cruz do Calvário. Ele comprou a sua igreja, a sua noiva, por um preço muito alto, um preço de sangue. Antes um pouquinho do noivo judeu, depois que ele comprava a noiva, antes um pouquinho dele voltar para a casa do Pai, olha que Jesus voltou para a casa do Pai, né? Antes então um pouquinho do noivo judeu ele voltar para a casa do Pai, ele tomava ali um copo de vinho com a noiva, ele ficava noivo ali. Jesus fez isso com seus discípulos aí na última Santa Ceia. Ali foi o noivado. Então depois que ele tomava ali aquela Santa Ceia ali, aquele copo de vinho, o noivo judeu, ele voltava para a casa do Pai e ele não levava a noiva. Jesus fez isso. Ele voltou para a casa do Pai e ele não levou a igreja. Só que o noivo judeu ele deixava um vigia vigiando a noiva. Jesus foi e deixou o Espírito Santo. Então o noivo judeu ele ia para a casa do Pai, né? Aí Jesus foi e assentou-se à destra da majestade. Está escrito em Hebreus 1, versículo 3. Então ele ia preparar a casa para buscar a noiva. João 14 é puro casamento judaico. Jesus foi preparar a casa. Quando o noivo judeu estava preparando a casa, então, volta e meia ele perguntava se já estava na hora do casamento. Porque o casamento judaico, quem autorizava o casamento era só o pai. Por isso que Jesus diz que daquele dia e hora ninguém sabe, mas somente o pai. Por quê? Porque ele estava falando de um casamento judaico. Só o pai do noivo que sabe a data. Então ali o noivo judeu ele ia preparar a casa. Jesus foi preparar o lugar. Depois que ele preparava o lugar, o noivo judeu, quando o pai autorizava então que o noivo judeu viesse buscar a noiva, o que o noivo judeu fazia? Ele mandava o vigia que ficava vigiando a noiva avisar a noiva: olha, avisa minha noiva que eu estou indo buscá-la. O livro do Apocalipse ele diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ou seja, o vigia é o Espírito Santo e ele está avisando a noiva. De que forma o Senhor está avisando a noiva? Através dos sinais. Ele está avisando a sua noiva. Então, quando o noivo judeu vinha, ele recebia autorização para vir, ele vinha buscar a noiva. Então, Jesus desce do céu, aqui a setinha aqui, ó, ele desce até as nuvens. 1 Tessalonicenses 4,16. Ele desce até as nuvens e ele chama a noiva. Ele ressuscita os irmãos aqui, ó, que morreram, né? É bom lembrar que a primeira ressurreição ela tem uns estágios. Aqui é o segundo estágio da primeira ressurreição. É que os pós-tribulacionistas não conseguem entender. A primeira ressurreição ela tem estágios. A segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, que é aqui depois do milênio, que é a ressurreição do juízo final aqui, ó,
ela não tem estágio, a ressurreição do trono branco. Ela é realizada de uma só vez, com todos os mortos que morreram desde a época aqui de Adão. Desde os ímpios que morreram desde Adão, nesse período todo aqui, ó. Nesse período todo aqui, eles vão ressuscitar, todos os ímpios ressuscitam aqui no trono branco para ser lançados no lago de fogo. Então a segunda ressurreição ela é realizada de uma só vez, mas a primeira ressurreição ela tem os estágios. É o que os pós-tribulacionistas não conseguem entender. O primeiro estágio foi a ressurreição de Jesus. O primeiro estágio da primeira ressurreição foi a ressurreição de Jesus. O segundo estágio é a ressurreição dos crentes. É um grupo grande, né? Um grupo maior de irmãos, no dia do arrebatamento pré-tribulacionista. Depois vem o outro terceiro estágio, aqui já no meio da tribulação, que é a ressurreição. É o terceiro estágio aqui, que é a ressurreição das duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11. E aí vem cá no finalzinho da grande tribulação, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que é a ressurreição de todos os irmãos que morreram aqui durante o período da tribulação. Os crentes que morreram na tribulação, eles ressuscitam aqui ó, no final da tribulação, e eles são convidados a participar do milênio. Eles são convidados. Então, voltando aqui, ó, Jesus então ele desce aqui, né? O noivo judeu ele desce, Jesus é o noivo judeu, ele desce, e ele sequestra a noiva. O arrebatamento, sequestro, harpazo, ele sequestra a noiva. E aí o noivo judeu ele levava a noiva para uma festa de 7 dias, ou seja, 7 anos. 7 dias são 7 anos. Ezequiel capítulo 14, 34, Números 14, 34, Ezequiel 4, 6. Então o noivo judeu leva a noiva para uma festa de 7 anos. Lá no céu vai ter o que lá? O julgamento do galardão e as bodas do cordeiro. Quando terminava esta festa aqui, de 7 anos, 7 anos são 7 dias, o noivo judeu ele voltava com a noiva. Então Jesus volta com a noiva. Jesus volta com a noiva que já agora já é a sua esposa, a sua rainha. E aí o noivo judeu voltava, aqui é a segunda vinda em Jerusalém. O noivo judeu voltava e ele apresentava essa noiva aos convidados. Então Jesus volta aqui e ele apresenta a sua rainha aos convidados que vão participar do milênio. Quem são os convidados aqui? Os crentes que morreram durante a grande tribulação e o remanescente de Israel que vai ser salvo aqui no Armagedon. Então, o arrebatamento ele é nos moldes de um casamento judaico. Então, a única visão escatológica que permite o casamento judaico, que permite as bodas do cordeiro no céu, que permite o julgamento do galardão, é a visão pré-tribulacionista. Essa visão ela está correta. Ela é a visão correta da escatologia. A visão mesotribulacionista, por exemplo, só explicando aqui para vocês aqui, a visão mesotribulacionista, ela acredita que o arrebatamento é aqui, ó, no meio da tribulação. No meio da tribulação. Então ela não permite a igreja 7 anos no céu, ela só permite 3 anos e meio, que são os 3 anos e meio finais. Então está errado isso. Jesus vai vir nos moldes de um casamento judaico. O noivo leva a noiva para uma festa de 7 anos. A visão meso só permite a igreja no céu 3 anos e meio. Pior é a visão pós, que ensina que a igreja só será arrebatada no final da grande tribulação. Então a visão pós-tribulacionista, ela não permite de forma nenhuma a igreja no céu. Ela não permite as bodas do cordeiro, o julgamento do galardão aqui e as bodas do cordeiro no céu. Ela não permite. Ela ensina aqui, a visão pós-tribulacionista, ela ensina aqui um arrebatamento ping-pong. O que é arrebatamento ping-pong? A igreja sobe e desce ao mesmo tempo. Qual que é o propósito desse arrebatamento? Que propósito é esse de um arrebatamento pós-tribulacionista? Arrebatamento ping-pong? A igreja vai para onde aqui? A igreja vai ser arrebatada para onde? Para que Jesus ia levar a igreja até as nuvens e voltar com ela ao mesmo tempo, se já terminou a grande tribulação? Se o propósito da grande tribulação é livrar a igreja do anticristo, livrar a igreja da grande tribulação. Se o propósito do arrebatamento é isso, o propósito do arrebatamento é livrar a igreja da grande tribulação. Então por que Jesus ia arrebatar a igreja no final da grande tribulação, se já terminou a grande tribulação?
Outra coisa aqui, outro problema aqui que os pós-tribulacionistas têm, e é muito sério esse problema. Se o arrebatamento acontece aqui no final da grande tribulação, como eles ensinam, então todos os vivos aqui, os crentes vivos aqui, todos os crentes vivos aqui vão receber um corpo glorificado. Se eles estão recebendo um corpo glorificado e a igreja que morreu vai ressuscitar também com um corpo glorificado, então quem vai povoar o milênio? Quem vai entrar aqui no milênio com corpos normais para povoar o milênio? Então, o pós-tribulacionismo, eles têm uma série de problemas. Eles têm séries de problemas aqui, que eles não conseguem explicar. Então, meus irmãos, o arrebatamento, ele será nos moldes de um casamento judaico. O arrebatamento é isso, ele será nos moldes de um casamento judaico, onde o noivo judeu, vou repetir aqui, o noivo judeu, ele pagava o preço pela noiva, Jesus pagou na cruz do Calvário, depois o noivo judeu subia para a casa do pai, ele não levava a noiva, Jesus subiu, não levou a noiva, João 14, o noivo judeu preparava a casa, quem autorizava era o pai, por isso ele disse, daquele dia e hora, quem sabe é só o pai, o noivo judeu vinha, pegava a noiva, sequestrava a noiva, levava a noiva para uma festa de 7 dias, depois o noivo judeu voltava e apresentava a noiva aos convidados. Jesus volta aqui e ele apresenta a sua noiva, a sua rainha, a sua esposa, aos convidados do milênio. Quando o noivo judeu estava quase vindo buscar a noiva, ele mandava o vigia avisar a noiva, ou seja, o Espírito Santo está avisando a igreja, Jesus está voltando. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.